Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Amém? Antes da gente ler, a gente vai fazer uma oração, orar pelas ofertas. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais essa noite estar aqui, Senhor. Pai, abençoa cada um que ofertou a tua casa. Tu conhece, Deus, a cada coração e a cada necessidade, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a tua misericórdia, Pai, e a tua graça, Pai. Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, venha poder trabalhar em nosso meio, Pai, em nossos corações, Pai. É isso que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 6 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia das suas glórias. Sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Amém? Pode tomar a voz dos assentos. Peço que os irmãos venham ter paciência comigo. Eu vou tentar entregar o que Deus colocou no meu coração e falou para mim, para falar com os irmãos, amém? Eu queria contar histórias de Isaías. Isaías, ele teve um encontro com Deus. Eu queria que nós pensássemos, será que nós já tivemos um encontro com Deus? Será que verdadeiramente nós tivemos esse encontro com o Deus que a gente tanto fala, que a gente tanto prega? Será que de verdade nós tivemos esse encontro com Deus? Nós temos que pensar que isso aí a gente nota. Alguns oram, buscam a Deus, jejum para ter esse encontro. Outros têm que passar por um sofrimento árduo para ter esse encontro com Deus. E outros simplesmente acontece. Deus vai lá e faz esse encontro. Mas nós temos que entender que hoje nós temos que ter um encontro com Deus. Eu digo para os irmãos, tomara Ele, pela misericórdia dEle, que não fosse pelo sofrimento. Então nós já partimos para a primeira parte. Nós temos que buscar, orar, clamar, para nós termos um encontro verdadeiro com Deus. Porque se nós não tivermos um encontro verdadeiro com Ele, nós não podemos alcançar o reino de Deus. Nós não vamos alcançar a glória dEle, a glória eterna. Uma vez eu falei isso aqui, é engraçado, mas é verdade. O céu é como uma festa de aniversário. Você só vai se você for amigo ou parente do aniversariante. Se você não conhece, você não vai. Então nós temos que ter um encontro com Ele. Nós temos que ter um encontro com Deus, porque lá no céu não entra ninguém que não conhece a Deus. Lá no céu nós temos que ter e conhecê-lo. E eu queria contar a história de Isaías. Naquele tempo existia o rei Uzias. O rei Uzias era um rei que ele pegou o reinado estava ruim. Mas quando ele pegou o reinado, ele construiu um exército muito forte. Muito forte. E ele foi vencendo guerras e mais guerras. E a partir dessas guerras vencidas, o reino começou a ficar muito rico. Começou a ficar com muitas riquezas, muito dinheiro. E o povo começou a ficar feliz. Mas só que nós temos que entender que nem tudo que está dando certo é porque Deus está se fazendo presente. Nem tudo que está dando dinheiro, está dando certo, não quer dizer que Deus se faz presente nisso. E nós vamos ver aqui, porque o reinado do rei Uzias foi um reinado maravilhoso em questão financeira e questão de guerra, mas como eles cresceram muito, eles se esqueceram de Deus. E isso acontece conosco. Muitas vezes pedimos emprego, pedimos transformação de vida para Deus, pedimos transformação na nossa casa, na nossa família, e Deus ele vai lá e te dá emprego, te dá dinheiro, te dá, porque Deus dá, é verdade, Deus dá, e nós vamos lá e largamos Ele.
Ah, hoje eu estou muito cansado, não vou para a igreja. Ah, hoje não, estou muito cansado do serviço que Deus deu. Serviço que Deus deu. Daí quando Deus tira, daí vai lá e volta para Deus de novo. E o povo naquela época, ele estava cego da riqueza, cego do dinheiro, cego das guerras, cego, totalmente cego. E aconteceu que o rei Uzias morreu, faleceu. Quando o rei Uzias faleceu, o povo ficou apavorado. Eles ficaram pensando, e agora? Quem vai ser o próximo rei? Será que o próximo rei vai manter a mesma riqueza, a mesma batalha, vencer a mesma guerra? E o povo ficou todo perturbado, o povo ficou chorando em luto. Mas no meio daquilo tudo, daquela loucura, Deus ele quis levantar um profeta, Isaías. Pode ser repetitivo, eu sei que muitas pessoas já falaram isso, eu vou repetir de novo, meus irmãos. Nisso tudo, nessa loucurada que está acontecendo no mundo, e quantos muito aí ficam dando palpite, ficam preocupando com política, preocupando com não sei o quê. Tem que ter pessoas que querem se encontrar com Deus. E quantos naquela época, muitos estavam preocupados quem seria o próximo rei, estavam preocupados com quem, se teria comida, se teria dinheiro. Isaías, ele entrou dentro do templo para buscar a Deus. Será que nós temos buscado a Deus? Será que nós temos tentado se encontrar com Ele no meio disso tudo? Deus, Ele quer que nós se encontramos com Ele. Deus é o nosso Pai. E Deus, Ele precisa, Ele nos ama e Ele quer que a gente se encontre com Ele. Mas é preciso a gente querer. É preciso a gente buscar Ele. E a Bíblia fala que Isaías entrou no templo para buscar Ele. E a Bíblia fala, Isaías diz assim, então disse eu, no versículo 5, quando Isaías entra no templo, que ele vê Deus, ele diz assim, Isaías, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías, ele vê a Deus, ele treme. Ele diz, meu Deus, eu sou um pecador. Meus irmãos, muitas pessoas, muitos de nós, eu, todo mundo, nós se prendemos em pecados para não fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós usamos isso como desculpas. Muitas vezes nós se prendemos em pecados que cometemos antes de aceitar Jesus. Nós temos que entender, se nós perguntarmos para uma pessoa, por que tu vai para o céu ou para o inferno? E a pessoa vai dizer, eu vou para o inferno. Mas por quê? Porque eu cometo tal pecado, tal pecado, tal pecado. Não importa qual é o pecado, não existe pecadinho nem pecadão. O que você vai dizer para essa pessoa? Essa pessoa, ela não vai para o inferno por esses pecados. Essa pessoa, ela vai para o inferno porque está negando a Cristo e a cruz do Calvário. Quando nós se prendemos a um pecado, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer, quem faz pecado é para esconder pecado, não estou falando isso, não vamos confundir as coisas. Eu estou falando que quando nós cometemos o pecado, nós temos que se lembrar da cruz do Calvário. Aqui quando Isaías, ele disse assim, eu sou um homem de lábios impuros, e o anjo desceu do céu, a Bíblia fala, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Hoje não precisa mais descer um anjo com brasa de fogo, já desceu o próprio Deus na terra para nos livrar de todos os nossos pecados. E nós não reconhecemos isso, e quando nós não reconhecemos isso, nós estamos negando a Cristo. É aonde nós se perdemos. O pecado de morte é negar a Cristo, e é esse o pecado. Negar a cruz, negar o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. E nós temos que reconhecer a cruz. Isaías, ele reconheceu o perdão, que Deus mandou um anjo e perdoou Isaías.
E a Bíblia fala assim, ó, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me. Será que nós temos essa coragem de dizer, Senhor, envia-me? Envia-me, Senhor, eu estou pronto. Será que nós já reconhecemos a obra da cruz? Para dizer, Senhor, envia a mim. Senhor, me usa. Porque nós somos daquelas pessoas que dizem assim, Senhor, até aqui eu vou, até aqui eu faço, daqui eu não passo. Mas nós temos que reconhecer que Deus, Ele não quer um meio profeta, Ele quer um profeta por completo. Então nós não temos que fazer só aquilo que agrada a nós, só aquilo que nos agrada, não. Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Nós temos que fazer aquilo que Ele quer, não que a gente se acha capaz de fazer. Vou dizer bem a verdade para os irmãos, se fosse por mim, eu não estaria aqui hoje, eu estou tremendo, estou quase desmaiando. Mas eu não tenho que fazer só aquilo que me agrada. O que me agrada é perguntar para os irmãos, para os obreiros, quer ler a palavra da oferta, quer... Isso me agrada. Estou ali na porta, isso me agrada. Mas Deus, Ele não quer que nós façamos aquilo que nos agrada. Ele quer fazer aquilo que... Quer que a gente faça aquilo que agrade a Ele. E quando Isaías, ele teve um encontro com o anjo, o encontro com o Senhor, e ele disse, envia-me. Então, Deus disse assim para ele, então disse ele, vai e disse a esse povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e endurece-lhes, e ouve os ouvidos, e feche os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a cinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Quando Isaías ele teve um encontro com Deus, e ele disse, Deus envia-me. Deus disse para ele, e pregar para aquele povo que estava todo perturbado, enlutado, mas ele disse, Isaías, eles não vão te ouvir. Tu vai pregar, mas eles não vão te escutar. E isso acontece com a gente. Deus ele dá a oportunidade, meus irmãos. Deus ele ama tanto nós, ele ama tanto, tanto, tanto. E ele vai dando oportunidade, ele vai dando aquela oportunidade de nós perdoar. Ele vai dando aquela oportunidade de nós amar a Cristo mais. Ele vai dando tanta oportunidade, tanta. Mas meus irmãos, vai chegar um certo ponto que não vai ter mais oportunidade. Deus ele é amor, Deus ele é graça. Mas isso tudo se torna injustiça. E Deus ele não vai chegar no último dia que nós não quisermos, e vai dizer assim, tu queres agora? Deus ele não vai, bom se fosse. Mas ele não vai, meus irmãos. Deus ele está dando oportunidade para nós dia após dia. E vai chegar um tempo que nós seremos como esse povo. Nós seremos cegos e surdos para ouvir a vontade e o querer de Deus. Deus ele está sendo tão lindo conosco, tão grandioso. Nesse tempo, Deus ele está entregando tantas coisas, e nós não estamos agarrando essa oportunidade. Isaías no meio daquilo tudo, ele teve a oportunidade e agarrou e disse, Deus usa-me. Quantos de nós estamos nos perdendo, irmãos? Quantos de nós estamos nos perdendo no meio do caminho? Estamos se esquecendo que existe o inferno ainda, não existe só o céu, existe o inferno. Será que você já disse para o seu parente que se ele não crer e for batizado, ele não será salvo? É tão difícil dizer isso, né? Mas é verdade, muitas vezes a gente quer inventar tanta coisa, mas a Bíblia é tão clara. Meu irmão, se tu não crer e não for batizado, tu não vai para o reino de Deus. A Bíblia fala isso.
E nós tentamos inventar tanta coisa, tentamos abrir tanta porta que não existe. Deus, Ele nos ama e Ele quer nos abraçar como Pai. Quantas pessoas aqui não têm um pai? Quantas pessoas aqui não têm sente aquele vazio? E Deus quer preencher isso. Deus quer preencher essa coluna que está aberta há tanto tempo, esse vazio, essa tristeza, e nós não queremos. É como se tivesse um copo de água na nossa frente e nós estivéssemos com sede, e nós não quiséssemos tomar. Deus está se fazendo presente em nosso meio e nós não queremos Ele. O povo naquela época, ele quis se voltar para Deus, mas Deus não quis mais os olhos deles. A Bíblia fala que o povo olhou para Deus, mas Deus ele não quis mais os olhos daquele povo, porque Deus já tinha dado muitas oportunidades, e Deus está nos dando oportunidades hoje, de nós olharmos para Deus. Irmãos, Deus ele nos ama, e Deus ele quer ter um encontro verdadeiro conosco. Eu creio nisso. Nós temos uma pessoa, o irmão Semar. O irmão Semar, antes de se converter, não foi o irmão Semar. O irmão Semar viu um anjo, não foi? Viu o Espírito de Deus. Eu creio nisso. Eu creio, um dia eu quero ver em nome de Jesus, fogo. Eu creio nisso, eu creio. Mas a principal visão da transformação do irmão Semar não foi o anjo. Foi a transformação da vida, da casa dele. Então, meus irmãos, não se preocupem em ver fogo, em ver anjo. Se preocupem em ver transformação de vida, transformação de mente. É tempo, meus irmãos, é tempo disso. É tempo de nós se transformarmos. É tempo de nós buscarmos o querer e a vontade de Deus. Ai de nós que somos impuros, somos pecadores. Ai de nós que estamos no meio de pessoas pecadoras. Ai de nós. Mas Deus, com a sua imensa misericórdia e sua imensa graça, está aqui hoje e quer nos encontrar. Meus irmãos, o tempo chegou. Jesus está voltando. Eu ia falar que quando eu tivesse com 80, 60 anos, eu ia estar ainda falando Jesus vai voltar, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que antes disso Jesus vai voltar. E nós temos que viver cada dia como se Jesus fosse voltar. Irmãos, Deus, Ele nos ama. Vocês sabem aquelas pessoas que a gente ama muito, a gente ama muito de paixão, que não é crente. Tem uma pessoa assim que eu amo muito. E eu fico muito preocupado quando Deus levar, e não quer ouvir. Tem aquelas pessoas que a gente ama, que é nossos parentes, e a gente fala, não quer ouvir, às vezes xinga, às vezes briga. E nós se perguntamos, Deus, o que vai acontecer, né? Será que a gente vai se lembrar dessas pessoas? Digo para os irmãos, a gente vai se lembrar. Porque a gente não é boneco de plástico. Deus não vai chegar na nossa mente e tirar isso da nossa mente. Não. A gente vai ter a mente celestial. Mas Deus é tão justo. A mente de Deus é tão justa que quando a gente estiver lá e se lembrar dessas pessoas, a gente vai agradecer a Deus pela sua justiça. Eu me lembrei disso agora, não sei onde que eu escutei. Mas a gente vai agradecer a Deus pela sua justiça, por Deus ter levado essa pessoa para o inferno. Porque nós vamos ter a mente gloriosa. Mas hoje a gente não tem. Então hoje a gente tem que buscar e orar, mesmo que a pessoa não queira ouvir. Mesmo que aquela pessoa esteja totalmente cega. Às vezes até nós ficamos cegos. Por isso que nós temos que viver como todo dia Jesus fosse voltar. Nós temos que buscar a Deus, meus irmãos. E o fim está chegando. Muitas vezes parece que a gente está cego. A gente só se lembra do céu, meus irmãos. Deus ele quer levantar profetas essa noite. Que não fale apenas do céu, mas que fale e avise do inferno também. Nas suas casas. Deus ele não quer levantar profetas apenas que oram e cura a pessoa que está com Covid. Não. Deus ele quer levantar profetas que quando a pessoa está com Covid fala assim, meu irmão, se tu não aceitar Jesus, se tu morrer, tu vai para o inferno. O tempo chegou, é agora.
É agora, não há tempo de brincar, é agora. Nós temos que se converter, nós temos que se ajoelhar e se arrepender. A igreja não para, a igreja não está parando. Quando fechamos a porta lá por causa do pastor, que o pastor pegou Covid, ficamos 2 semanas todos os dias, pastor, todos os dias, intercedendo e clamando pela vida do pastor, pela congregação. E eu creio que muitas pessoas em suas casas também começaram a orar, a buscar. A igreja não fecha, meus irmãos, nós somos a igreja, o templo de Deus vivo, o corpo vivo. Toda quarta-feira tem oração. Hoje tem oração às 3 horas da madrugada. Se vocês abrirem o link lá, tem os irmãos aqui da igreja, nós estamos lá orando. A igreja não para, nós não paramos. Toda sexta teve estudo bíblico, nunca parou, a igreja nunca fechou. A Roça Grande e a Nova Fazenda não estão fechadas, o pastor está lá trabalhando todo dia. Não está fechada, meus irmãos. Vai lá adorar a Deus. Quem não está trabalhando, vai lá adorar a Deus, fazendo massa. É verdade, irmãos, a igreja não está fechada. Nós que se fechamos para Deus. E tudo aquilo que Deus falou a Isaías, Ele cumpriu. E Ele é fiel na nossa vida para cumprir tudo o que Ele fala para nós. Ele é fiel na nossa vida para Ele cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós, meus irmãos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e se pergunte: será que essa pessoa, como a Daiane falou aqui, às vezes nós que estamos dentro da casa de Deus, precisamos mais que as pessoas de fora. Porque muitas vezes a gente acha que já está salvo, que já está tudo certo. Eu queria que isso entrasse no nosso coração essa noite. Entrasse no nosso coração, que nós temos que buscar a Deus. E Deus, Ele quer usar muitas pessoas para que nós alcançamos vidas que já estão indo para o inferno. Mas nós precisamos querer. E eu digo uma coisa para os irmãos, não é fácil. Não é fácil porque a vida de Isaías não foi fácil, porque ele foi pregar e foi rejeitado. E nós temos que entender que muitas vezes a gente vai pregar e vai ser rejeitado. A gente vai falar e vai ser caçoado. Não é fácil ser um profeta. Espero eu um dia se tornar um. E eu espero ver muitas pessoas também se tornando. Um profeta que não tenha medo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de falar. Eu tenho muito medo de muitas coisas. E um profeta não pode ter medo. Um profeta tem que ser verdadeiro. Um profeta tem que ser verdadeiro naquilo que fala e naquilo que vive. Isaías, ele foi verdadeiro naquilo que ele falava e naquilo que ele vivia. No meio de tudo, ele foi buscar a Deus. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós restaurarmos a nossa casa, a nossa família. O tempo chegou, meus irmãos, as coisas estão acontecendo. Eu sei que está se tornando repetitivo. Eu vou repetir até o final da quarentena. Jesus está voltando. É tempo de nós se prepararmos. É tempo de nós entrarmos no barco. É tempo de nós olharmos para aquele ente querido, aquela pessoa que a gente ama tanto, e orar pelas madrugadas por ele, para ele ser salvo. Para essas pessoas ser salva. Eu tenho uma pessoa na minha vida e a minha tia, não vou falar o nome, né? Mas ela é como uma mãe para mim, como uma mãe. Ela cuidou de mim assim como a minha mãe cuidou de mim. E eu vou falar a palavra e não adianta. E eu fico perturbado porque, meu Deus, está chegando o fim dos dias. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que nós vamos ter a mente de Cristo. E que um dia essa dor tudo vai passar, essa dor vai passar, essa dor vai passar. Toda ferida que o diabo lançou e travou no nosso peito, vai ser curada por Jesus.
Toda ferida que muitos dos meus irmãos vem carregando desde a sua infância, Deus Ele vai curar. Deus Ele vai curar. Mas para isso é preciso nós aceitarmos a Cristo. Aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Deus, Ele quer hoje, essa noite, dar uma nova oportunidade para nós. Deus, Ele quer essa noite dar uma nova oportunidade para nós se arrependermos dos nossos pecados e nos humilhar diante da face da glória dEle. Isaías entrou no templo, como no templo que nós entramos aqui essa noite, e viu a face de Jesus. E o que nos impede hoje de nós vermos isso? O que nos impede hoje de nós termos um encontro com Deus essa noite? O que nos impede? Só nós mesmos. Eu convido vocês, meus irmãos, a se colocar de pé essa noite. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus, abraçar Jesus? Quer que Jesus cure, salve? Tem alguém aqui? Gabriel quer voltar para Jesus? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Mais alguém? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Meus irmãos, a oportunidade está sendo dada. Deus está dando oportunidade. Vai chegar um tempo que não vai ter mais. Tem mais alguém? Amém, então. Irmãos, nós vamos orar pela vida do Gabriel. E eu queria que os irmãos fechassem os olhos agora. Uma alma que estava indo para o inferno está voltando para Cristo. E eu queria que vocês orassem pela vida dele e orassem pela sua também essa noite. Busque ter um encontro agora com Deus. Busque essa noite agora ter um encontro com o Espírito e veja a fumaça do Espírito agora. Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, Pai. Senhor Jesus, reescreva o nome do Gabriel, Senhor, no livro da vida, Pai. Senhor Jesus, perdoa, Senhor Jesus, porque somos pobres pecadores, Pai. Senhor, ai de nós, Pai, ai de nós, Pai, ai de nós, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui, Pai, o Teu povo, Senhor. O Teu povo que clama por misericórdia, Pai. O Teu povo que clama por perdão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, esteja um encontro conosco agora essa noite, Pai. Senhor Jesus, que vidas venham ter um encontro contigo agora, Pai. Que vidas, Pai, venham ter um encontro contigo agora, em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, que toda maldição venha ser quebrada, Pai. Senhor, que toda corrente do inferno venha ser destruída esta noite, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abrimos o nosso coração a Ti, Pai. Abrimos a nossa mente a Ti agora, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja um encontro agora com Deus, Pai. Que haja um encontro contigo agora essa noite, Pai. Que a Tua fumaça de glória, Pai, venha nos encher, Pai, essa noite, Pai. Que a Tua fumaça de glória, Pai, venha acender sobre nós, Pai, sobre nossas vidas, Pai. Deus, que haja transformação de vida, Pai. 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 Que haja transformação de vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos encha da Tua glória, Pai. Nos encha da Tua glória, Senhor. Nos encha da Tua glória, Pai. Aleluia, Jesus. Opera em nosso meio, Pai. Aquele coração que está vendo a Ti, Senhor, venha ser preenchido agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo. Aleluia, Jesus, Pai Santo, Jesus. Opera em mim.
Meus irmãos, eu vou falar o que eu estou sentindo no meu coração. Tem uma pessoa aqui que está tão ferido, seu coração está tão ferido, e tu vem trazendo essa ferida há muito tempo. Desde a sua infância tu vem trazendo essa ferida no teu coração e Deus quer curar hoje. Quem é essa pessoa? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus vai curar a ferida dessas irmãs agora. Thelma, já aceitaste Jesus? Não? Queres aceitar Ele hoje? Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vai repetir comigo, amém? Senhor Jesus, eu entrego o meu corpo, a minha alma e meu espírito. A partir de hoje, eu faço parte da tua família e serei amada para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, agora a gente vai orar. A gente vai orar. E Deus hoje, Ele vai arrancar essa ferida que está na vida dessas mulheres. Ore. Pense que eles... Pense não, eles são. Elas são as suas irmãs. E elas estão precisando arrancar essa ferida que elas vêm guardando há anos. E hoje elas vão reconhecer que Jesus, Ele vai curar isso agora. Jesus, Ele vai curar essas feridas agora, neste momento. O anjo do Senhor, Ele vai começar a tocar no coração delas agora. Em nome de Jesus, Senhor, cura agora, Senhor Jesus, toda ferida, Pai. Senhor Jesus, toda ferida no coração das Tuas filhas agora, Pai. Senhor Jesus, venha ser preenchido todo vazio agora, Pai. 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 Em nome de Jesus Cristo agora, Pai. Senhor Jesus, arranca toda ferida agora, Pai. Toda mágoa, Pai. Toda mágoa, Senhor Jesus. Toda mágoa, Pai. Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor, que o diabo tem atormentado, Pai. Senhor Jesus, seja arrancado agora, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, preencha agora, Pai. Senhor, com o anjo que acampa ao redor da Tua filha, Pai. Venha, Senhor, abraçar ela agora, Pai. E venha, Senhor Jesus, que ela venha se sentir livre agora. Livre e liberta de toda culpa, Pai. Venha, Senhor, se sentir livre, Pai. Livre, Senhor Jesus, porque para libertar, Senhor Jesus, Tu libertasse nós para libertar, Pai. Tu libertasse nós para libertar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja libertação, Pai, e cura agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Somos gratos, Senhor. Somos gratos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Opera aqui. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Opera aqui. Opera a nossa vida, Jesus. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Opera em mim. A Jesus. Opera em nós. Aleluia, Opera
Amém. Agradeço a oportunidade.